Que a misericórdia infinita de Deus Pai, o amor redentor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo envolvam você e cada pessoa que carrega o seu sobrenome neste instante. Você está no exército de São Miguel oficial, o seu refúgio de oração, o seu escudo diário contra as investidas do mal. Hoje é domingo, 3 de maio de 2026, o primeiro domingo de um mês novo, e se existe um momento providencial para consagrar a sua família à proteção divina, esse momento é agora. Maio é o mês de Maria, o mês em que a igreja inteira se volta para a mãe que protegeu o menino Jesus com o próprio corpo quando Herodes mandou matar todas as crianças. Se ela protegeu o Filho de Deus, imagine o que ela pode fazer pela sua família quando unida ao poder de São Miguel Arcanjo. Eu quero que você entenda uma coisa antes de tudo. Você não está aqui apenas por você. Você está aqui representando cada pessoa que vive debaixo do seu teto. Cada nome que pulsa no seu coração quando a palavra família é pronunciada. Você é o embaixador espiritual da sua casa, diante do trono de Deus neste domingo. E a oração que você vai fazer nos próximos minutos não cobre apenas a sua cabeça. Ela se estende como um manto sobre cada membro da sua linhagem. Eu vou te conduzir agora por uma experiência que vai ativar no seu corpo a postura de protetor espiritual. Fique de pé se puder. Plante os 2 pés no chão com firmeza, um pouco afastados na largura dos ombros. Essa é a postura de quem não vai ser movido. Agora estenda os 2 braços para os lados, na altura dos ombros, com as palmas das mãos viradas para baixo. Imagine que debaixo de cada mão está alguém da sua família. Debaixo da mão direita, coloque mentalmente a pessoa da sua família que mais precisa de proteção neste momento. Pode ser um filho, um neto, um irmão, quem vier primeiro ao seu coração. Debaixo da mão esquerda, coloque a segunda pessoa que mais precisa. Sinta o peso simbólico dessas vidas nas suas mãos. Agora eleve os braços lentamente para cima, como se estivesse levantando essas pessoas em direção ao céu. Ao erguer as mãos, diga mentalmente: Senhor, eu apresento a minha família diante de ti. Eu os levanto para o teu trono. Cobre-os com o teu sangue. Defende-os com os teus anjos. Segure essa posição por 5 segundos. Braços erguidos. Família entregue. Fé declarada. Agora abaixe os braços lentamente e coloque as 2 mãos sobre o peito, uma sobre a outra. Sinta o seu coração batendo embaixo das suas mãos. Esse coração é o altar onde a sua família está consagrada. Toda vez que nos próximos dias você sentir medo pela sua família, repita esse gesto simples, mãos no peito e a frase: eu apresento a minha família diante de ti. O seu corpo vai lembrar deste momento e vai acessar instantaneamente a paz e a autoridade que você está experimentando agora. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e venha comigo para dentro de uma imagem que vai acompanhar toda a oração. Imagine a sua família dentro de um navio, não um navio de cruzeiro luxuoso, um navio de madeira, forte, construído por mãos divinas, com velas brancas que respondem ao sopro do Espírito Santo. Cada membro da sua família está a bordo, uns no convés, outros nos camarotes, alguns no porão, cada um no seu lugar, cada um com a sua função. Você está no leme. Não porque é o mais forte ou o mais sábio, mas porque foi você quem ouviu a voz de Deus chamando para a oração. Quem ora pela família é quem segura o leme. Agora olhe para o horizonte. Uma tempestade se aproxima. Nuvens negras, ventos que começam a soprar com força, ondas que crescem. Essa tempestade representa tudo aquilo que ameaça a sua família neste momento. Os problemas financeiros, as doenças, os conflitos internos, as influências do mundo sobre os seus filhos, a pressão que tenta esmagar o seu casamento. As ondas batem no casco do navio e ele balança, mas não afunda, porque o construtor deste navio é Deus. E agora, vindo pelo céu, rasgando as nuvens escuras, surge São Miguel Arcanjo. Ele desce sobre o mastro do navio e crava a sua espada no topo, transformando-a num para-raios espiritual. Todo raio que a tempestade lançar contra a sua família será atraído por essa espada e neutralizado antes de tocar em qualquer pessoa a bordo. Ele está ali. Ele não vai sair
até que a tempestade passe. Segure essa imagem. Ela é a sua bússola para esta oração. Selamos o convés deste navio com a marca da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que Deus selecionou como âncora de ferro para o navio da sua família neste domingo. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, registra uma das declarações mais corajosas de toda a Escritura. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe a estrutura dessa frase. Josué não pediu permissão à família, não fez uma votação democrática, não esperou que todos concordassem. Ele fez uma escolha e declarou em nome de toda a sua casa. Isso não é autoritarismo, é liderança espiritual. Existem momentos na vida de uma família em que alguém precisa se levantar e dizer basta. Alguém precisa olhar para o caos que tenta engolir o lar e declarar com a voz firme: não nesta casa, não com a minha família. Nós pertencemos ao Senhor. Talvez ninguém mais na sua casa esteja orando. Talvez o seu cônjuge não acredite. Talvez os seus filhos zombem da sua fé. Talvez os seus pais achem que isso é exagero. Não importa. A declaração de Josué não dependia da concordância dos outros. Dependia da coragem de um. E hoje esse um é você. Você é o Josué da sua geração. A decisão que você toma neste domingo sobre a direção espiritual da sua família tem o poder de mudar a rota do navio inteiro, mesmo que os outros passageiros ainda não percebam que o leme girou. Eu preciso conversar com você sobre algo que carcome o coração de quem ama uma família: o sentimento de impotência. Você olha para o seu filho e vê que ele está se perdendo em caminhos que você sabe que não levam a lugar bom e sente que não pode fazer nada. Você vê o seu casamento esfriando dia após dia e tenta reaquecer, mas parece que está soprando brasas molhadas. Você percebe que alguém da sua família está adoecendo por dentro, emocionalmente, espiritualmente, e quando tenta ajudar, a pessoa se fecha como uma ostra e você fica do lado de fora, com as mãos estendidas e o coração partido. Essa impotência é real e eu não vou minimizá-la com frases prontas. Mas eu preciso te mostrar algo que muda radicalmente a equação. Você está olhando para a situação com os olhos da carne e vendo impossibilidade. Mas existe uma terceira mão na mesa, que você não está contabilizando. A mão de Deus. Quando você soma as suas forças limitadas com as forças limitadas da sua família, o resultado parece insuficiente. Mas quando você adiciona à conta o poder ilimitado de Deus, o resultado explode a calculadora humana. A oração que você faz no silêncio do seu quarto alcança o trono de Deus com a velocidade da luz e aciona recursos espirituais que você não enxerga, mas que operam com precisão cirúrgica na vida de cada membro da sua família. Você não é impotente. Você é um general ajoelhado, e os generais que oram movem exércitos invisíveis. Eu quero te guiar agora por uma experiência que vai ampliar radicalmente o alcance da sua oração por cada membro da família. Feche os olhos. Imagine que você está numa sala circular, iluminada por uma luz suave e dourada. No centro da sala, há uma cadeira vazia. Ao redor da sala, dispostas em círculo, há outras cadeiras, cada uma ocupada por um membro da sua família. Comece pela pessoa que está sentada mais perto de você. Olhe para ela. Agora eu quero que você se levante da sua cadeira e caminhe até essa pessoa. Sente-se no lugar dela. Veja o mundo pelos olhos dela. Sinta o que ela sente. Quais são os medos dela? As pressões que ela enfrenta e não conta para ninguém? As dores que ela esconde atrás do sorriso ou do silêncio? Fique ali por alguns segundos habitando a perspectiva dessa pessoa. Agora, volte à sua cadeira e repita o processo com a próxima pessoa do círculo. E depois, com a próxima.
Não precisa ser demorado. Apenas um mergulho rápido na realidade de cada um. Se você fizer isso com sinceridade, algo extraordinário vai acontecer. Você vai sair deste exercício com uma empatia tão profunda por cada membro da sua família que a sua oração vai mudar de qualidade. Porque quando você ora sabendo o que o outro sente de verdade, você não ora com palavras genéricas. Você ora com precisão de cirurgião. E a oração precisa. É a oração que move montanhas. Agora, antes de retornar ao navio, eu quero que você olhe para a cadeira vazia no centro da sala. Essa cadeira é para alguém que ainda não está aqui. Pode ser o membro da família que se afastou de Deus. Pode ser o filho pródigo que partiu para um país distante. Pode ser o cônjuge que abandonou o lar. Pode ser o parente que rompeu relações e cortou contato. Nós colocamos nessa cadeira o nome de quem está ausente e declaramos com fé: essa cadeira não vai ficar vazia para sempre. Deus vai trazer de volta quem se perdeu. O amor vai reconectar o que a dor separou. O Espírito Santo vai mover o coração de quem se endureceu. Essa cadeira é uma reserva de fé, e a fé é a evidência das coisas que ainda não se veem. Nós retornamos agora ao navio. São Miguel está no mastro com a espada cravada. A tempestade ruge, mas dentro do navio existe uma ordem que precisa ser estabelecida. Nós vamos descer ao porão e limpar tudo o que compromete a estrutura da embarcação. São Miguel Arcanjo entra no porão deste navio que representa o lar desta família. É no porão que ficam guardadas as coisas que ninguém vê de fora. Os segredos, as feridas escondidas, os pecados não confessados, os traumas que a família inteira sabe que existem, mas sobre os quais ninguém fala. Quantas famílias navegam com o porão cheio de água e fingem que o navio não está pesado? A briga que aconteceu há 10 anos e nunca foi resolvida. O abuso que alguém sofreu e que foi empurrado para debaixo do tapete. A traição, que foi descoberta mas nunca foi realmente perdoada, apenas arquivada. A dívida emocional acumulada entre pais e filhos ao longo de décadas de expectativas não ditas e mágoas não expressas. Esse porão alagado faz o navio navegar devagar, com risco de afundar. Nós abrimos agora as comportas do porão em nome de Jesus. Que toda a água suja da mágoa acumulada, dos segredos envenenados e dos traumas não tratados seja drenada agora pelo poder do Espírito Santo. Que a luz de Cristo penetre neste porão escuro e ilumine cada canto que a família preferia não olhar. Não para expor e envergonhar, mas para curar e restaurar. Porque enquanto o porão estiver alagado, o navio nunca vai navegar na velocidade que Deus planejou. Subimos agora ao convés, onde os membros da família vivem o dia a dia. É aqui que as interações acontecem, que as palavras são trocadas, que os olhares se cruzam ou se desviam. Nós clamamos por uma purificação do convés inteiro, que todo espírito de irritabilidade constante, aquela atmosfera em que qualquer faísca provoca um incêndio, seja removido agora. Que o espírito de indiferença, aquele que faz as pessoas dividirem o mesmo espaço, mas viverem como desconhecidos, seja expulso e substituído pela presença envolvente de Cristo. Que o espírito de controle excessivo, que sufoca a individualidade dos membros da família e gera revolta silenciosa, seja amarrado e lançado ao mar. E que o espírito de abandono emocional, aquele que faz com que alguém esteja fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, seja confrontado e curado pela proximidade visceral do Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Avançamos agora para a quebra das correntes que mantém a sua família refém de padrões destrutivos. Pelo poder do nome acima de todo nome, Jesus Cristo, nós declaramos a ruptura de toda a amarra que se repete de geração em geração nesta linhagem. Eu quebro a corrente do abandono paterno. Se o seu pai não esteve presente, se o pai dele também não esteve, se essa ausência se repete como um eco maldito de geração em geração, nós declaramos que o ciclo termina hoje. Que o Pai Celeste, o Pai que nunca abandona, preencha agora o vazio que os pais terrenos deixaram. Que os homens desta família recebam a graça de ser a geração que fica, a geração que está presente, a geração que quebra o padrão e ensina aos seus filhos o que nunca aprendeu dos seus pais. Eu quebro a corrente do silêncio tóxico.
Existem famílias em que ninguém fala sobre o que sente, onde a regra não escrita é engolir tudo e seguir em frente, onde pedir ajuda é sinal de fraqueza e chorar é proibido, especialmente para os homens. Esse silêncio não é força, é uma bomba relógio, e quando explode, os estilhaços atingem todos ao redor. Nós declaramos que a partir deste domingo, a sua família aprende uma nova linguagem, a linguagem da vulnerabilidade corajosa. Que os pais tenham coragem de dizer aos filhos quando estão com medo. Que os filhos tenham segurança de contar aos pais quando estão sofrendo. Que o marido aprenda a dizer, eu preciso de ajuda, sem sentir que está entregando a sua masculinidade. Que a esposa possa expressar a sua frustração, sem medo de ser rotulada como difícil. Onde o silêncio calava, que a verdade dita com amor comece a falar. Eu quebro a corrente da comparação familiar, aquela dinâmica em que um filho é comparado ao outro. O inteligente versus o irresponsável. O que deu certo versus o que deu errado. Essas etiquetas que os pais colam nos filhos, às vezes sem perceber, se tornam profecias autoconfiáveis. A criança que cresce ouvindo que é o problema da família, se torna o problema da família, porque ninguém lhe ofereceu outra identidade possível. Nós arrancamos agora toda a etiqueta injusta que foi colada em algum membro desta família. Que cada pessoa seja vista pelos olhos de Deus, que não compara os filhos entre si, mas ama cada um de forma única, completa e irrepetível. Meu irmão, minha irmã, eu sei que enquanto você ouve esta oração, rostos específicos aparecem na sua mente. Cada corrente que eu menciono tem um rosto na sua família. E junto com esse rosto vem a dor, vem a preocupação, vem aquela pergunta que não cala. Será que a minha família tem solução? Eu olho nos seus olhos espirituais agora e digo com toda a autoridade de quem crê no Deus dos milagres. Sim, a sua família tem solução. Não porque os membros dela são perfeitos, não porque todos vão mudar da noite para o dia, mas porque existe um Deus especialista em consertar o que parecia irrecuperável. Ele juntou os ossos secos no vale da visão de Ezequiel e fez deles um exército vivo. Ele pode juntar os pedaços da sua família e fazer dela uma fortaleza. A matéria-prima que ele usa não é a perfeição dos seus familiares, é a fé de quem intercede por eles. E essa fé é a sua. Para que tudo o que está acontecendo nesta oração seja selado com fogo no mundo espiritual, eu preciso da sua ação. Vá agora aos comentários e escreva como um decreto de proteção sobre toda a sua linhagem. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Ao escrever, você está içando uma bandeira no mastro do navio da sua família. Uma bandeira que anuncia ao mundo invisível que este navio pertence ao Senhor dos Exércitos e que qualquer força que tentar afundá-lo será enfrentada pela milícia celeste em peso. Escreva agora e isse essa bandeira. Nós estabelecemos agora a blindagem absoluta sobre o navio da sua família. São Miguel Arcanjo, posiciona agora os teus anjos em formação de escolta ao redor desta embarcação. Que anjos de combate naveguem à frente, abrindo caminho e desarmando toda a emboscada que o inimigo preparou nas águas à frente. Que anjos de guarda naveguem ao lado, protegendo o casco contra toda onda de destruição, toda influência externa que tente invadir e toda tentação que bata na borda do navio. Que anjos de resgate naveguem atrás, prontos para recuperar qualquer membro que caia ao mar, que se afaste, que se perca nas águas escuras da rebeldia, do vício ou da incredulidade. Nenhuma ovelha será deixada para trás, nenhum membro será abandonado nas ondas. Nós blindamos o leme. Que a pessoa que segura a direção espiritual desta família, esta pessoa que ora agora, seja revestida com sabedoria sobrenatural para guiar o navio nos dias de calmaria e nos dias de tempestade. Que as suas decisões sejam iluminadas pelo Espírito Santo e que o seu discernimento seja afiado como a espada de São Miguel. Nós blindamos as velas. As velas são a fé desta família. Quando estão abertas e infladas pelo sopro de Deus, o navio avança com velocidade. Que nenhuma incredulidade rasgue essas velas, que nenhuma dúvida as encolha,
Que o vento do Espírito Santo sopre com força constante, empurrando esta família para o destino que Deus traçou no mapa da eternidade. Nós blindamos cada camarote. Cada camarote é a vida individual de um membro da família. Que a porta de cada camarote seja guardada por um anjo pessoal. Que dentro de cada camarote o sono seja reparador, os sonhos sejam dados por Deus e a paz reine mesmo quando a tempestade balança o navio lá fora. E nós blindamos a âncora. A âncora deste navio é a palavra de Deus. Que esta família esteja sempre ancorada na verdade das Escrituras. Que quando os ventos da cultura, da moda, da pressão social e das ideologias passageiras tentarem arrastar este navio para longe do porto seguro, a âncora da palavra segure firme e não permita o desvio. Eu quero te deixar agora com algo que vai transformar os seus domingos. A partir de hoje, eu te convido a criar um ritual familiar. Não precisa ser longo nem complicado. Uma vez por semana, preferencialmente no domingo, reúna quem puder da sua família. Pode ser ao redor da mesa, pode ser na sala, pode ser por chamada de vídeo se alguém mora longe. E faça uma coisa simples. Cada um diz uma coisa pela qual é grato naquela semana e uma coisa pela qual precisa de oração. Só isso, sem sermão, sem julgamento, sem cobranças, apenas gratidão e pedido. Esse ritual de 5 minutos cria um espaço onde a vulnerabilidade é segura e onde Deus é convidado para dentro da rotina familiar, não como uma obrigação religiosa, mas como parte natural da vida. Se a sua família não aceitar no primeiro domingo, não desista. Faça sozinho, faça em voz alta na mesa vazia. O Espírito Santo vai usar a sua persistência para amolecer os corações que hoje resistem. E um dia, quando você menos esperar, alguém vai sentar ao seu lado e dizer: posso participar? Elevemos agora as nossas vozes ao Pai, que inventou a família como reflexo do seu amor trinitário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, aquela que neste mês de maio recebe de toda a Igreja a homenagem mais terna e que intercede com poder maternal por cada família que se consagra ao seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate, que sela a proteção sobre o navio da sua família e afasta toda tempestade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, que a tua espada cravada no mastro deste navio funcione como um farol espiritual que ilumina as águas e que um para-raios que neutraliza todo ataque lançado contra esta família pelo inimigo. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda onda de destruição, toda corrente subterrânea de divisão e todo vento contrário que tenta empurrar esta família para os recifes da ruína sejam desfeitos e acalmados pela autoridade do Deus que disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Que a voz do Altíssimo ecoe sobre as águas turbulentas da vida desta família com o mesmo poder com que ecoou sobre o caos primordial, separando a luz das trevas e estabelecendo ordem onde havia destruição. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de dissolução familiar, de abandono, de vício, de rebeldia, de traição conjugal e de rompimento entre pais e filhos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a cabeça e receba a bênção que sela a proteção sobre a sua família neste primeiro domingo de maio. Que o Senhor abençoe o navio da sua família e conduza cada passageiro ao porto seguro da sua vontade.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada membro desta casa e restaure os vínculos que foram rompidos, reaqueça os corações que esfriaram e traga de volta quem se perdeu nas ondas. Que o Senhor volte para a sua família o seu olhar de compaixão e conceda a todos a certeza de que este navio não vai afundar, porque quem o construiu é Deus e quem o protege é São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O navio está seguro. A tempestade vai passar. São Miguel permanece no mastro com a espada erguida. A escolta angelical navega ao redor. E você está no leme, firme, com as mãos consagradas que levantaram a sua família ao trono de Deus. Lembre-se do gesto: mãos erguidas com a família e depois mãos no peito. Lembre-se da declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E lembre-se do ritual: gratidão e pedido ao redor da mesa. Se esta oração tocou o lugar mais profundo do seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sino e envie este vídeo para cada membro da sua família. Que eles ouçam, que eles sintam, que eles saibam que alguém está no leme orando por eles. Amanhã estaremos aqui com uma nova oração forjada nos céus. Vá em paz, segure o leme, não solte, e confie que o mesmo Deus que acalmou o mar da Galileia vai acalmar as ondas que batem no navio da sua família.